Oi, oi! Boa noite! Deixa eu ver se eu consigo colocar o nome da live aqui enquanto vocês vão entrando. TDAH e ansiedade. Será que eu consigo fixar esse comentário? Vamos ver. Fixar comentário, consegui. Boa noite! Oi, Dani! Oi, João! Oi, mãe! Legal ter vocês aqui comigo, é sempre bom quando tem pessoas aqui assistindo e a gente pode conversar, porque preparei algo legal e sempre busco preparar algo que possa acrescentar para vocês, então é bom quando vocês estão aqui interagindo e a gente está aqui ao vivo juntos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre TDAH e ansiedade, qual a relação dos dois, e é bem comum. A Belle tá meio agitada aqui, ela tá querendo brincar, mas a pessoa que brinca com ela está aqui fazendo live com vocês, então... E agora ela tá destruindo de novo eu mostrei nos stories, não sei se você viu, ela tá destruindo o meu calendáriozinho da Copa. Então, tem que ficar de olho aí pra não destruir as coisas. Mas vamos lidar com isso. Boa noite, Josi. Jo, acho que é Jo, né? Não sei, desculpa. Boa noite. Então, vamos conversar um pouco sobre TDAH e ansiedade, qual a relação dos dois. Mas antes eu queria fazer um desafio para você, um convite, na verdade, que você convide outras pessoas para estarem aqui com a gente. Porque você pode estar ajudando alguma pessoa que tem ansiedade, um transtorno de ansiedade, que tem TDAH, ou que acha que tem. Você pode estar ajudando essa pessoa. Então, coloca no aviãozinho aqui embaixo, manda para algumas pessoas que você sabe que possam ser beneficiadas, ou que você não sabe, mas, vou mandar para essa pessoa aqui, ver se ela se interessa. Pode ser? Posso contar com vocês? Vou mandar para algumas pessoas aqui também. Estou mandando o aviãozinho. Vocês mandaram? Mandaram pra alguém? Eu tô mandando aqui pra algumas pessoas que eu sei que... Ops, voltou? Deu uma caidinha ali. Bom, vamos lá então, vamos conversar sobre TDAH e ansiedade, tá? Então, o que eu quero falar pra você hoje? O TDAH, ele pode ser confundido com ansiedade, mas ele também pode favorecer o desenvolvimento da ansiedade. Quando eu falar ansiedade aqui, eu não tô falando da ansiedade emoção normal, porque a ansiedade é uma emoção, como a tristeza, como a alegria, como a raiva, como qualquer outra emoção. E, como emoção, ela é muito importante no seu organismo. Ela é muito importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Sem ansiedade, a gente não sobreviveria a algumas questões, a algumas situações, tá? Então, é importante, sim, ter ansiedade, apesar de ser... o assunto, né, ser discutido de uma forma assim como se fosse algo 100% ruim, porque ele é muito desconfortável, né? A ansiedade é muito desconfortável de ser sentida, de ser experimentada. Apesar disso, ela é uma emoção muito importante, tá? E é claro que sim, a gente está falando de níveis saudáveis, né? Porque existem níveis que não são saudáveis e que prejudicam. Então, quando eu falar de ansiedade aqui, eu vou estar falando principalmente da ansiedade patológica, ansiedade transtorno de ansiedade, tá? Não ansiedade, emoção normal, natural, esperada, ok? Então, a gente vai conversar nesses termos. Ansiedade num nível já elevado, ok? Então, é comum TDAH e ansiedade andarem juntos, tá? Vou trazer para vocês aqui 3 sintomas iniciais que são similares entre os transtornos de ansiedade, de forma geral, assim. São vários transtornos de ansiedade, tá? Então, não vou me aprofundar em todos aqui. Na verdade, não vou me aprofundar em nenhum, eu vou falar da ansiedade de uma forma geral. Enquanto transtorno, estando mais elevada, mas de forma geral, tá? Tem o transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, enfim, tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Transtorno do pânico, mas eu vou estar falando de uma ansiedade mais geral, tá bom? Não vou estar me aprofundando em nenhum transtorno de ansiedade especificamente. Mas alguns sintomas similares entre ansiedade e TDAH. Dificuldade de concentração, dificuldade para relaxar, estado de alerta, tá? Vamos falar desses 3. Então, dificuldade de concentração tem tanto no transtorno de ansiedade quanto no TDAH. Dificuldade para relaxar também tem tanto nos transtornos de ansiedade quanto no TDAH. Estado de alerta também. Tem outros, tá? Eu trouxe esses 3 aqui para não ficar muito extenso também, para a gente poder conversar um pouco mais, de forma mais aprofundada sobre eles, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Dificuldade de concentração. Por mais que os sintomas tenham o mesmo nome, né? Eu falei dificuldade de concentração, um nome de um sintoma para 2 transtornos diferentes. Então, por mais que eles tenham o mesmo nome, sejam parecidos, o que causa aquele sintoma
é muito diferente em cada transtorno. Estado de alerta tem bastante, Lore? É aquele estado assim de tipo, qualquer momento vai acontecer algo ruim, eu tenho que estar prestando atenção, né, em alerta para sobreviver a essa situação. Esse é o estado de alerta. É muito desconfortável, né? Então, por mais que os sintomas sejam os mesmos, dependendo do transtorno que está gerando aquele sintoma, vai ser muito diferente, tá? O que leva a esse sintoma, né? Então, assim, no caso da dificuldade de concentração, na ansiedade acontece porque a pessoa está com tantas preocupações que estão roubando a cena, que estão tirando o foco da pessoa, que ela não consegue se concentrar. Então, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade e está com dificuldade de se concentrar, é porque ela está muito preocupada. Envolve preocupações sobre o futuro, tá? A ansiedade normalmente é sobre o futuro, né? A gente pensando sempre sobre o futuro, não é sobre algo que está acontecendo agora. Quando a gente tem receio de algo que está acontecendo agora, a gente tem medo, a gente diz que é medo. Quando é algo que não está acontecendo, mas que um dia pode acontecer ou não, é ansiedade. Tá? Então, quando é presente, medo. Quando é algo futuro, uma possibilidade do futuro, é ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz com que várias preocupações fiquem rondando a cabeça da pessoa. E isso tira o foco que ela precisa ter nas atividades e faz com que ela não consiga se concentrar tão bem. Então, veja que é o mesmo sintoma no TDAH, mas tem uma causa muito diferente, né? Já no TDAH, essa dificuldade de concentração acontece justamente porque alguns neurotransmissores que favorecem, que possibilitam o foco, a concentração, estão em desequilíbrio, não estão sendo oferecidos ao cérebro de uma forma saudável, de uma forma que ela realmente consiga, que aquele neurotransmissor consiga ser utilizado da melhor forma. Então, daí com a deficiência desses neurotransmissores ou a dificuldade de aproveitá-los da forma correta, faz com que a pessoa não tenha tanta facilidade assim, eu tenho muita dificuldade em se concentrar. Tá? Justamente por esses neurotransmissores que são responsáveis por manter o foco, dentre outras funções, tá? Dopamina, tá? Tem vários neurotransmissores que a gente conhece, né? E que cada um deles é responsável por alguma função, muitas funções no nosso organismo, tá? Então, na ansiedade, a dificuldade de concentração vem por preocupações que a pessoa tem, e no TDAH é pelo déficit nos neurotransmissores responsáveis pelo controle inibitório. Essa palavra é importante, tá? Então, alguns neurotransmissores são responsáveis pelo controle inibitório e você não tendo essa inibição de estímulos, você inibindo para onde você vai colocar o seu foco agora, você não conseguindo fazer essa inibição, você desvia o foco facilmente, você perde a concentração. Tá? Então, eu estou aqui focada em vocês, de repente a Belle começa a fazer uma coisa lá, e eu não tenho esse controle inibitório também desenvolvido, então pode ser que eu comece a prestar mais atenção nela e de repente eu me perdi aqui, não tô nem percebendo que eu tô aqui na live com vocês. Por quê? Justamente esse controle inibitório, ele é mais fraco em quem tem TDAH, né? E daí fica um pouco mais difícil de manter o foco e a concentração no que você precisa fazer, tá? Então veja que um sintoma em diferentes transtornos tem diferentes causas. Ansiedade é por preocupação, que desenvolve a dificuldade de concentração, e no TDAH é por essa questão dos neurotransmissores que são responsáveis pelo controle inibitório. Um outro sintoma que eu falei para vocês, dificuldade para relaxar. Tá? Na dificuldade para relaxar, se a gente pensar na ansiedade, a dificuldade para relaxar pelos pensamentos catastróficos que a pessoa tem em relação ao futuro, tudo que ela pensa que pode acontecer de ruim, as coisas ruins que podem acontecer com ela, enfim, ela começa a pensar em um monte de coisa. E isso faz com que a pessoa não consiga relaxar, porque ela está pensando em um monte de catástrofes que podem acontecer com ela no futuro. Tá? No TDAH, essa dificuldade para relaxar ocorre justamente por aquele impulso que a pessoa tem de continuar em movimento. Eu tenho que estar sempre me movimentando, eu tenho que estar fazendo algo. É uma dificuldade mesmo de ficar 100% parado, sabe? 100%. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou mexendo minha mão, minha perna não está mexendo só porque ela está dobradinha, assim, eu estou com a perna dobrada sentada em cima dela. Senão meu pezinho ia estar mexendo aqui também, ia estar me mexendo todo aqui. Mas existe esse impulso de continuar em movimento. E esse impulso de continuar em movimento dificulta o relaxamento. Porque se eu preciso me mexer o tempo todo, como é que eu vou estar relaxada e precisando me mexer o tempo todo? Né? Concordo que é mais difícil? Então, a dificuldade para relaxar que vem da ansiedade vem justamente por esses pensamentos catastróficos em relação ao futuro. Já no TDAH, vem pelo impulso de continuar em movimento que dificulta o repouso e, consequentemente, dificulta o relaxamento, tá?
Tá, então por que o TDAH contribui para desenvolver uma ansiedade elevada? Lembra que eu falei para vocês que o TDAH às vezes ele pode ser confundido com ansiedade, alguns sintomas, mas ele também pode contribuir para desenvolver um transtorno de ansiedade. Tá? Então eu vou trazer 4 pontos aqui para vocês. No TDAH, existe uma sensação de que a pessoa precisa continuar em movimento, né? Como eu estava falando para vocês agora. Isso dificulta o relaxamento, né? E favorece a ansiedade. Então, se eu preciso estar me mexendo o tempo todo, vai ser difícil eu relaxar. Se é difícil eu relaxar e é algo que eu preciso, normalmente eu vou estar respirando mais fundo e mais preocupada com alguma coisa e não vou estar relaxando. Então, a dificuldade de relaxar de forma constante, né? Se isso se repete diversas vezes, vai estar dificultando o relaxamento e vai estar aumentando a chance da pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade, tá? Outra coisa, o baixo desempenho que a pessoa com TDAH pode ter nas atividades, principalmente quando ela não sabe que ela tem TDAH ou quando ela desconfia, né, e não tem certeza ainda e não está tratando. Então, quando a pessoa desconfia que tem TDAH, mas não sabe ainda, não foi atrás para ver se tem mesmo e não está tratando, ela pode ter um desempenho muito inferior, muito baixo nas atividades que ela desempenha. E esse baixo desempenho faz com que ela se preocupe muito com tudo que ela está fazendo, com o resultado daquilo que ela está fazendo. E isso vai gerar ansiedade, porque ela vai perceber os resultados ruins que ela está tendo, as dificuldades que ela está tendo, e isso vai gerar ansiedade porque vai gerar preocupação com o futuro dela. Como vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Então, o baixo desempenho nas atividades também é um fator do TDAH que contribui para desenvolver uma ansiedade mais elevada e futuramente um transtorno de ansiedade, tá? Terceiro ponto, a autocobrança que existe em quem tem TDAH, tá? Justamente por essas dificuldades que a pessoa tem. Essa autocobrança, ela vai favorecer esse estado de alerta que eu estava falando. E é um estado de alerta que vai estar sempre prestando atenção em possíveis erros, dificuldades, um baixo desempenho, resultados ruins. Então a pessoa vai estar sempre em estado de alerta e vai estar se cobrando de não ter um desempenho ruim em nada disso. E esse estado de alerta, essa autocobrança, vai gerar ansiedade, porque a ansiedade tem muito de estado de alerta. A pessoa que está ansiosa, ela está em estado de alerta constante, tá? A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, principalmente a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Como o próprio nome já diz, ansiedade generalizada é uma ansiedade, uma preocupação sobre praticamente todos os aspectos da vida, todas as situações, tá? Outra questão são as crenças que a pessoa tem. Tá? É um outro aspecto do TDAH que contribui para desenvolver uma ansiedade mais elevada e, futuramente, um transtorno de ansiedade se a pessoa não tratar. As crenças que ela tem. Uma das crenças é, se eu ficar muito solta, se eu deixar as coisas acontecerem naturalmente, se eu não me regrar 100% e não for rígida comigo, eu não vou atingir as expectativas e resultados que eu estou buscando. Tá? Só que essa crença de que eu preciso estar constantemente correspondendo às expectativas, que eu não posso me soltar, que eu não posso relaxar, que eu não posso descansar, vai gerar o quê? Ansiedade. E se isso se repetir, vai ficando crônico até de fato gerar um problema em relação à ansiedade, né? Não a ansiedade normal que eu estava falando para vocês no início, que todo mundo tem e precisa ter, uma emoção normal, mas a ansiedade patológica, tá? Eu trouxe aqui um dado, né? Os psicólogos e autores Wilson Mello e André Moreno. Tá? Eles são 2 psicólogos que eu admiro muito. Eles falam sobre a TCC, eles falam sobre diversos assuntos e eles escreveram um livro que eles falam assim, o TDAH não diagnosticado e não tratado pode gerar altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Então aqui eu trouxe só a ansiedade, como um ponto específico. Mas o TDAH não diagnosticado e não tratado pode desenvolver também estresse e depressão, além da ansiedade. Tá? Então, são muitas consequências, né, que a gente pode ter quando a gente não sabe o que a gente tem, quando a gente não vai atrás, não investiga. Muitas coisas ruins podem ser geradas a partir disso, né? Porque um transtorno, qualquer transtorno que não for identificado, não for tratado, vai gerar muitas consequências na vida da pessoa. Quando a gente fala de TDAH, que é um transtorno que envolve dificuldade nas funções executivas, né, de executar as coisas, de colocar em prática, vai ser muito difícil, porque a pessoa vai ter muitos resultados ruins, né, um desempenho muito inferior, então ela vai ficar muito ansiosa, pode sim desenvolver depressão e o estresse vai ser muito elevado. E por que não um burnout, né, que é justamente sobre o estresse elevado. Tá? Como evitar, então, um transtorno de ansiedade tendo TDAH? Tá? Então vamos conversar sobre 6 pontos aqui que eu trouxe para te ajudar a não desenvolver
um transtorno de ansiedade se você tem ou desconfia que tem TDAH, tá? Então, vamos lá. Primeiro, diagnosticar o quanto antes. Descubra o quanto antes o que você tem. Porque se for TDAH, você vai poder começar a tratar o que você tem, já vai conseguir lidar de forma bem específica e personalizada com o que você de fato tem, tá? Então, diagnosticar o quanto antes, não fique enrolando. Eu acho que eu tenho, mas ano que vem eu vou atrás. Isso é um sintoma de TDAH, inclusive, essa procrastinação, deixar para o ano que vem, deixar para depois e nunca fazer. Então, busca o quanto antes, porque é uma resposta que você precisa ter para você conseguir ter mais qualidade de vida, você conseguir desempenhar suas atividades, tá? Então, busca o quanto antes um diagnóstico. Então, primeiro ponto para evitar que você tenha um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, tendo TDAH, é você fazer o diagnóstico de TDAH o quanto antes, saber o que você tem. O segundo ponto é tratar o TDAH com psicoterapia e medicamento quando recomendado o medicamento, tá? Não são todos os casos, é a maioria, mas não são todos 100%, tá? Então, tratar com psicoterapia e com medicamentos, porque isso já vai ajudar a regular as suas dificuldades, a sua autocobrança, a sua desatenção, tudo que envolve TDAH, a sua hiperatividade, né, que é justamente essa atividade elevada a nível cerebral, que também favorece a ansiedade e muitas vezes é confundida com ela, né? Alguns sintomas da hiperatividade podem ser confundidos com a ansiedade. Então, tratar em psicoterapia e com os medicamentos pode ajudar muito a você não desenvolver um transtorno de ansiedade. Se você não tratar o seu TDAH, é muito provável que você tenha um transtorno de ansiedade também, junto com o TDAH. Então, se já não é fácil ter TDAH, imagine ter TDAH e transtorno de ansiedade também. Então, busca o diagnóstico. Se você tiver TDAH, busca o tratamento certinho com psicoterapia e remédio quando for recomendado pelo psiquiatra ou neurologista, tá? O terceiro ponto é aceitar o diagnóstico. Tem muita gente que recebe o diagnóstico e não aceita e fica lutando contra, fala, não, mas eu não tenho, vou buscar outra opinião. Não, mas eu não tenho, vou buscar outra opinião. E todos os profissionais dizem que sim, concluem a mesma coisa e a pessoa não aceita. Quando você não aceita que você tem aquele transtorno, você não vai tratar da forma adequada e vai ser muito mais fácil você desenvolver ansiedade. Você vai ficar preocupado quanto ao seu futuro e preocupação quanto ao futuro é o quê? Ansiedade. Então, é muito fácil você desenvolver um transtorno de ansiedade se você não aceitar o transtorno, não tratar o transtorno que você tem, tá? Então, aceita, porque a aceitação é um primeiro passo para você conseguir avançar, para você ir dali para frente, não ficar regredindo ou patinando no mesmo lugar. Então, aceita o seu diagnóstico, busca o tratamento para você poder avançar, tá? Quarto ponto é você buscar estratégias saudáveis e resolutivas para lidar com as suas dificuldades. Muitas vezes a gente procura muitas estratégias aleatórias, estratégias que as pessoas costumam falar para qualquer tipo de pessoa, sem ser específico para o TDAH. E isso dificulta, porque nós temos uma condição diferente. Todos os seres humanos são diferentes. Mas nós que temos TDAH, temos algo em comum, né? E a gente precisa ter essa recomendação, essas orientações de uma forma bem personalizada para o que a gente tem. Porque não adianta eu falar para você que tem TDAH, vai lá amanhã, acorda às 5 da manhã, faz exercício físico e depois vai trabalhar, tá? Tchau, boa noite. Não é assim que funciona. A chance de você fazer isso é muito pequena. Mas talvez se eu falar para uma pessoa que não tem TDAH, uma dica, acorda às 5 da manhã, faz exercício físico, amanhã depois vai trabalhar. Talvez seja fácil para ela fazer isso. Então, não vai adiantar você ficar seguindo um monte de dicas aleatórias para lidar com o teu TDAH, sendo que você precisa de algo personalizado, sabe? Então, busca estratégias saudáveis e resolutivas para lidar com as suas dificuldades. Isso também envolve um outro assunto. Às vezes a gente busca estratégias que só pioram os nossos problemas, né? Então, eu tô com um problema e eu vou sair para beber. Eu vou encher a cara, eu vou ficar bêbada e talvez isso só piore o meu problema. Ou eu vou, sei lá, fazer uso de drogas, ou eu vou, não sei lá, a gente pode pensar em várias coisas aqui, né, que pode acontecer. Daí eu vou dirigir bêbada e vou bater o carro, eu só aumento os meus problemas na tentativa de resolvê-los, mas uma tentativa de resolvê-los de uma forma não resolutiva, de uma forma que só vai piorar a situação. Então busque formas resolutivas mesmo. A terapia ajuda muito nisso, tá? Quando a gente busca a terapia, a gente tem de forma bem personalizada orientações para os problemas que a gente está enfrentando. Então a terapia ajuda muito nesse aspecto, tá? O quinto passo é cuidar com a autocobrança. A autocobrança ela é uma grande vilã para quem tem TDAH e que pode facilmente gerar ansiedade, tá? Já compartilhei com vocês que foi assim comigo. Foi assim que foi o meu processo de descoberta de um transtorno de ansiedade também, tá? Então, eu
me cobrava muito de ter resultados, de conseguir render igual, e eu não tinha aceitado muito bem o meu diagnóstico ainda, não tinha começado a tratar, e eu me cobrava demais de ter resultados, de ser diferente, de render tanto quanto a minha irmã, por exemplo. Ela chegou a ler 60 e poucos livros num ano, 60, alguma coisa assim, é um número super alto. E eu tinha muita dificuldade, a minha irmã não tem TDAH, eu tenho TDAH, era muito mais difícil pra mim. Só que eu ficava me cobrando de ter um desempenho parecido com o dela, que era a minha maior comparação ali, né, a pessoa que estava morando comigo, que estava sempre comigo. E eu me cobrava de ter o mesmo resultado. Pera, mas eu tive a mesma criação, o mesmo estudo, porque eu não posso ter os mesmos resultados, né? Como que eu não tô conseguindo? Não é que eu não consiga, mas assim, é uma dificuldade muito maior por conta do TDAH que eu tenho. Tá? Não é um vitimismo, né? Mas é uma condição que eu preciso aceitar e tratar. Minha irmã é um prodígio, olha, realmente. O tanto de livro que ela já leu, ela é super inteligente também. Tenho muito orgulho dela. Então, assim, a gente precisa cuidar com a autocobrança. Eu tava falando de mim, né? Eu me cobrei muito e acabei desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Então, quando eu percebi que eu tava ficando ansiosa com uma série bobinha, tipo Gilmore Girls, não sei se você conhece, mas se você conhece, você vai dar bastante risada de eu ficar ansiosa com Gilmore Girls, porque, assim, é uma série super menininha, é uma história de uma mãe com uma filha que enfrenta os probleminhas delas lá, mas, assim, nada demais, sabe? E eu ficava ansiosa com as discussões que elas tinham, sabe, de ver ali as cenas ali mais tensas, e mais tensas eram assim, ainda bem bobinhas, tá? Falei, meu Deus, eu tô ansiosa com Gilmore Girls, o que tá acontecendo comigo? Aí que eu fui buscar uma ajuda mais especializada pra ver o que tava acontecendo e daí descobri, eu já sabia que é ansiedade, né? Mas não tinha buscado uma ajuda ainda específica. Daí descobri que eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TDAH e TAG. Ótimos companheiros. Ó, a minha irmã aí, ó. Obrigada, Anitta, tenho muito orgulho de você também. Esse é o Instagram dela de livros, inclusive, ela fala lá, dá umas dicas, fala umas coisas bem legais, bem interessantes. Dei uma olhadinha lá no Instagram dela, depois ela tá começando ainda, mas ela é ótima. Então daí eu descobri, né, transtorno de ansiedade e comecei a tratar o transtorno de ansiedade, e daí depois, mais pra frente, TDAH. Então, assim, cuida da sua autocobrança, tá? Porque se você se cobrar demais, de uma forma, assim, desproporcional ao que você realmente consegue nesse momento, você vai ter grandes problemas. Então busca realmente essa ajuda, né, em terapia. A terapia ajuda muito também com esse processo de autocobrança, para você não ficar se cobrando de uma forma exagerada e irracional e real, tá? Então, a autocobrança também é um passo importante de você aprender a lidar. E o último ponto que eu quero trazer é fazer exercício físico. Eu sei que você já ouviu isso 1000 vezes, eu sei que você já está cansado de saber que exercício físico é bom para quase tudo na vida. E é bom para ansiedade, né? Para não desenvolver níveis altos de ansiedade, para ajudar a controlar a ansiedade. Eu sei que você já sabe de tudo isso. Mas eu quero sugerir que você comece de uma forma, se você não começou, né? Se você está estagnado, se você está com dificuldade, está procrastinando, começa de uma forma mais leve. Por exemplo, eu tenho um processo bem difícil com exercício físico, tá? Então eu paro de fazer. Aí quando eu volto bem devagar. Inclusive eu tô nessa fase agora. De voltar bem devagar, porque eu sei que se eu voltar, tipo, me cobrar de ir pra um crossfit da vida, eu não vou voltar, não vou fazer. Então eu preciso me organizar de uma forma que seja mais leve, que eu faça, por exemplo, é isso que eu faço para iniciar, tá? Pode ser bem bobo, bem pouco, mas é isso que eu faço, é assim que ajuda que eu volte, tá? Então eu faço 15 polichinelos, 15 agachamentos, faço isso em 3 séries, então repito, né, por 3 vezes isso, 15 polichinelos, 15 agachamentos. E finalizo com um alongamento. É isso que eu faço para voltar a fazer o exercício físico. Porque se eu fizer qualquer coisa a mais do que isso, se eu me cobrar de fazer a mais, eu não vou fazer. E daí eu prefiro fazer isso que é pouco do que não fazer nada. Então, dá o seu jeito de fazer alguma coisa mais leve, mas começa, mas vamos começar, sabe? A gente tá junto nessa. Eu também tenho essas dificuldades. Então, vamos junto. E tem uma galera aqui que também tem TDAH, pessoas que me acompanham. A gente tá junto nesse barco. Então, vamos se ajudar também para que a gente consiga fazer o que vai nos ajudar, né? Porque o exercício físico vai ajudar demais no TDAH, em vários aspectos. E, falando agora de ansiedade, vai ajudar a regular os níveis de ansiedade, tá? O exercício ele vai liberar endorfina, serotonina, dentre outros neurotransmissores que ajudam justamente a regular o humor, o bem-estar, tá? Ajudam a relaxar. Então, assim,
realmente é muito benéfico e ajuda demais, tá? Isso, Ana. Coloca isso em prática, escolhe uma coisa assim bem básica pra você que seja o teu primeiro degrau, sabe? A gente quer fazer um monte de coisa, quer fazer crossfit, quer fazer pilates, quer fazer tudo junto. Talvez seja o último degrau. Escolhe o primeiro. É isso que eu falei que eu faço. Polichinelo, agachamento, alongamento e pronto. Ali dá 15 minutinhos eu finalizei a minha série de exercícios do dia, que é o que eu consigo fazer no momento. E amanhã eu faço de novo até eu pegar um ritmo que eu consiga aumentar. Não, agora eu já tô, sei lá, 2, 3 semanas fazendo isso, certinho, no tempo que eu estipulei, tipo 5 vezes por semana, enfim. Agora eu posso acrescentar uma outra coisa. Agora eu posso dar um passo a mais, tá? Então, é bem importante que você comece do primeiro degrau. Não queira começar do último, comece do primeiro. Mas comece. Vamos começar juntos, tá bom? A Janaína falou, o TDAH... o meu TDAH. O diagnóstico veio com a psicóloga ou psiquiatra? O meu, é isso que você tá falando, né? O meu veio com um neurologista. Eu não lembro se foi minha mãe que desconfiou que eu tivesse, ou eu que desconfiei. Eu realmente não sei, assim, quem desconfiou. Mas daí eu fui num neurologista e ele fez uma avaliação, assim, bem básica, bem pobre do TDAH. Só leu ali os sintomas. Você sente isso? Sim. Marcou X. Sente isso? Aham. Então tá. Você tem TDAH? Toma aqui teu remédio. Tchau. Tá? Então, assim, eu não gosto desse tipo de avaliação. A avaliação que eu faço do TDAH é bem mais aprofundada. Mas, respondendo a sua pergunta, foi com um neurologista. Mas quem pode fazer o diagnóstico? Neurologista, psiquiatra, psicólogo, tá? Sendo médico ou psicólogo preparado para isso, pode fazer o diagnóstico, tá? Só tem que ver certinho se a pessoa realmente está preparada para fazer esse diagnóstico específico, tá? Então, mas pode ser qualquer um desses profissionais. Bom, então eu espero que essas orientações tenham ajudado vocês, para que vocês consigam diminuir a ansiedade para não desenvolver um transtorno, mas se você já tiver um transtorno, assim como eu já tenho, né, o transtorno de ansiedade junto com o TDAH, também dá para driblar. É só você realmente se envolver com o tratamento adequado para os dois transtornos, né? Investir em exercício físico, cuidar com a autocobrança, crenças, tudo isso que eu fui falando aos pouquinhos aqui, para que você consiga ter mais qualidade de vida, tá? Para que a gente consiga ter, e eu tô junto aqui com vocês nessa. Alguma dúvida, alguma pergunta, além das que já foram feitas? Estou à disposição. Eu preparei uma frase de efeito aqui para fechar. Eu quero dizer para vocês, né, que o TDAH e a ansiedade, eles frequentemente caminham juntos. Mas não precisa ser uma caminhada conturbada, eles não precisam ser inimigos. Pode ser uma caminhada pacífica, se você souber lidar com os dois e buscar ajuda para os dois. Tá? Então, é possível que eles façam as pazes e caminhem de forma saudável, tanto o TDAH quanto a ansiedade. Tá? Então, é muito comum que eles caminhem juntos, mas não precisa ser uma caminhada conturbada, não precisa ser uma relação tóxica entre os dois, pode ser muito mais leve. Se você conseguir lidar com isso, se você for buscar ajuda, se você descobrir o que você tem e começar a tratar, ok? Normalmente um piora o outro, né? O TDAH piora a ansiedade e vice-versa. Mas não precisa ser assim, tá? Eles podem fazer as pazes e caminhar de uma forma mais saudável, mesmo que ainda continuem presentes dentro de você. A Andressa perguntou, o diagnóstico de TDAH são vários ou um só? Tem gente que diz que fez vários testes durante algum tempo. Tá. Provavelmente a pessoa fez vários porque não fechou um diagnóstico, ou porque ela não aceitou e dela foi buscar outros, né? Como eu fui falando durante a live. Mas a ideia é que ela faça um processo de diagnóstico. Como que funciona? O processo de diagnóstico ele vai envolver uma anamnese, que são perguntas gerais sobre a vida da pessoa, sobre todo o desenvolvimento dela. Então, assim, como foi a gestação, as informações que a pessoa tem, né? Ninguém vai forçar nada, mas assim, se a pessoa tiver informações sobre a gestação, primeiros anos de vida, vai ser bem importante para complementar o diagnóstico. Aí depois a gente faz uma análise de sintomas, então perguntas bem objetivas mesmo, igual tem lá no e-book que eu disponibilizei, tá lá no link da minha bio. Tem lá um teste sobre TDAH, perguntas bem objetivas. Você sente dificuldade de prestar atenção em detalhes? Você comete erros por descuido com detalhes? Sim, não? Em qual intensidade? É raramente. Então não é. Frequentemente ou muito frequentemente? Aí a gente considera, tá? É o que tá lá no e-book, inclusive. Faz perguntas sobre os sintomas, identifica os exemplos da vida da pessoa, né? Em quais situações ela sente e ela apresenta aqueles sintomas, identifica se tem prejuízo ou não na vida dela, se esses sintomas, esse conjunto de sintomas acontece em mais de um ambiente ou é só um, tá? Então a gente faz todas essas perguntas para entender o contexto da pessoa, faz uma análise bem criteriosa. Eu tô já na 4ª sessão de avaliação com uma paciente, tá? Então só para você, sessão assim de 50 minutos, tá? Então só para você saber que é algo um pouco mais
aprofundado, precisa ser aprofundado, porque é fácil confundir, como eu mostrei aqui, né? É fácil confundir. Ah, eu tenho dificuldade de concentração, tenho dificuldade para relaxar, eu tenho estado de alerta, ah, isso é TDAH, ou isso é ansiedade. E de repente não é uma outra coisa. Então, assim, é importante você fazer uma análise realmente minuciosa, entendendo a vida da pessoa, entendendo o curso do desenvolvimento dela e as dificuldades que ela tem hoje e que teve no passado, para conseguir saber o que a pessoa tem. O que acontece às vezes? A pessoa vai, por exemplo, se ela fizer uma análise diagnóstica comigo, uma avaliação diagnóstica comigo, ela vai passar por esses pontos que eu falei, de anamnese, entrevista clínica, análise de sintomas, vou conversar com alguém da família, do passado e atual também, para entender e aprimorar mais o meu entendimento sobre os sintomas, e a psicoeducação, que é explicar para a pessoa o que é o TDAH, o que fazer daqui para frente, etc. Mas tem gente que gosta de fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? São testes. Teste eu não aplico, tá? Os testes, eles são complementares à avaliação, não é obrigatório, não é pré-requisito para avaliar e diagnosticar o TDAH. É algo complementar, tá? Se você fizer, pode agregar em termos de, assim, quantificar alguns números ali sobre as suas funções cognitivas, tipo, como que tá a tua memória? Ah, o teu nível de memória é 77. Teu QI, tua atenção, teu raciocínio, linguagem, várias funções cerebrais, tá? Então, a avaliação neuropsicológica são testes que são feitos por psicólogos exclusivamente e daí vai quantificar. Mas ele não é conclusivo para diagnosticar o TDAH, tá? Ele pode dar uma hipótese, mas não é conclusivo. A forma que a gente conclui mesmo é através dessa avaliação diagnóstica que eu estava falando, análise de sintomas, anamnese, psicoeducação, psicoeducação na verdade é um complemento, né? E avaliação com o familiar, tipo a mãe, que acompanha todo o desenvolvimento da pessoa, e um marido, esposa, que acompanha atualmente, tá? Então é assim que faz o diagnóstico. A avaliação neuropsicológica é um complemento, tá? Então por isso que talvez a pessoa fez várias coisas, fez uma análise de sintomas e também assim, vou confessar para vocês que tá meio precário aí a parte de avaliação mesmo do TDAH, tá? Do diagnóstico, porque se você for no psiquiatra, que não é especialista em TDAH, que tipo trata tudo e qualquer coisa, talvez ele faça a mesma coisa que fizeram comigo, que o neurologista fez comigo, né? Só fez algumas perguntinhas ali básicas, que tem a ver com o TDAH, mas não aprofundou, não tentou entender melhor sobre o que é, e daí, tipo, em 5 minutos você sai com o diagnóstico. Só que talvez seja outra coisa, sabe? O TEA, né? O transtorno do espectro autista, também tem alguns sintomas similares com o TDAH e pode ser confundido. Transtorno de ansiedade de forma geral. Depressão também pode ser confundida. Estresse, então assim, burnout no caso. Então, se você for num profissional que não sabe o que está fazendo, ele vai dar um diagnóstico, daí você vai sair de lá com dúvidas, não vai saber o que está acontecendo direito, e daí vai buscar um outro profissional. Talvez por isso que essa pessoa foi pingando de profissional em profissional. Talvez fez a avaliação neuropsicológica também, enfim, pode ser várias coisas que aconteceram com essa pessoa. Mas você não precisa passar por tudo isso, tá? Você pode passar só pela avaliação, desde que seja com alguém que sabe o que está falando, que estudou para isso e que é especialista nesse assunto, né, de TDAH. Daí você não vai precisar ficar pingando de profissional em profissional até chegar numa conclusão, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem no direct que a gente conversa melhor, tá bom? É isso, gente. Mais uma pergunta? Vou deixar uma caixinha também, gosto de deixar uma caixinha para quem não sente a vontade de fazer alguma pergunta aqui ou para outras perguntas se vocês pensarem depois. Então, vou deixar nos meus stories assim que a gente encerrar aqui, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. É muito bom poder estar compartilhando conhecimento e interagindo aqui com vocês, respondendo as dúvidas. É muito bom quando vocês estão aqui comigo, porque torna tudo muito mais prazeroso e faz muito mais sentido pra mim quando eu tenho vocês aqui. Muito melhor do que eu tô falando sozinha ou gravando um vídeo pra postar depois. Eu gosto dessa interação nossa aqui. Uma boa noite pra vocês e vamos torcer pelo Brasil sexta.